Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje, você vai ver reportagens sobre a UPS, a Unidade de Polícia Solidária que foi instalada no bairro Alto Branco, em Campina Grande, graças à intervenção do Ministério Público Estadual, e sobre o curso de mediação de conflitos escolares promovido a cerca de 80 educadores da rede municipal de João Pessoa, através do projeto Na Escola com Respeito, desenvolvido pelo MPPB. Também vai saber o que o Ministério Público e a Justiça fizeram em relação ao descumprimento da decisão que determinou a realização de inventário de todos os bens com valor histórico, artístico e cultural do município de João Pessoa. No estúdio, vamos receber o secretário-geral do Ministério Público da Paraíba, o promotor de justiça Carlos Romero Lauria Paulo Neto. Fique com a gente, o MPTV está no ar. O grande número de assaltos e arrastões no comércio da Zona Norte de Campina Grande levou o Ministério Público Estadual a celebrar um termo de ajustamento de conduta com o Estado e com empresários para viabilizar a instalação de uma unidade de polícia solidária e garantir, com isso, mais segurança à população. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Esta é a Avenida Manuel Tavares, localizada no bairro do Alto Branco, em Campina Grande. Ela é conhecida como o polo gastronômico da cidade pela diversidade e concentração de restaurantes na área. Mas a ocorrência de casos de violência no local começou a preocupar empresários, funcionários e clientes. O onda de assalto aqui era enorme. Aqui tem assalto quase todo dia. Já teve um casal que foi aqui em cima estropado, vinha do trabalho. Foi estrupado. Teve assalto aqui no ponto ônibus também. No estado da Paraíba, em Campina Grande, a gente vem notando assim, um aumento nos crimes patrimoniais, aqueles crimes de pouca monta, que o pessoal tentam chamar de arrastões. E esse tipo de evento começou a acontecer com uma certa frequência nos restaurantes da cidade. Roubos de celular, roubos de bolsa, de objetos de pouco valor e de rápida conversibilidade em dinheiro. Isso estava refletindo nas vendas diretamente. A diminuição das vendas era uma coisa plausível já. Nos últimos meses, os estabelecimentos aqui da Avenida Manuel Tavares vinham sendo atacados por bandidos, vitimando empresários, clientes e inclusive provocando mortes violentas nesta área considerada nobre aqui de Campina Grande. A total falta de segurança resultou em uma ação coordenada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba na tentativa de buscar uma solução para este problema. Devido às inúmeras ocorrências no bairro, nos crimes contra o patrimônio, os assaltos, e a comunidade sobressaltada, especialmente em face de uma ocorrência de latrocínio no ano passado, nos procurou para ver a possibilidade de estabelecermos, uma diretriz, enfim, uma situação de segurança para a população daquele bairro. A sugestão foi justamente a criação de uma unidade de polícia solidária para ser instalada na Avenida Manuel Tavares, porque aquela avenida é conhecida como a chamada Rota Gastronômica da cidade de Campina Grande e também uma conhecida rota de fuga de assaltantes. Então, nós identificamos lá um prédio de uma forma estratégica que fica no centro da avenida para a instalação dessa UPS. Através de reuniões realizadas na sede do Ministério Público em Campina Grande, representantes do Estado e do setor privado discutiram a viabilização da UPS no Alto Branco. Foi firmado um termo de ajustamento de conduta no qual a Polícia Militar se comprometeu a disponibilizar efetivo e os empresários proporcionariam o aluguel da edificação e toda a estrutura para o funcionamento pleno da unidade de polícia solidária.
No início de setembro, finalmente foi inaugurada a UPS, resultado da parceria público-privada entre governo do estado e comerciantes instalados na zona norte da cidade. E uma mulher recebeu a missão de comandar a unidade. Ela explica como será o funcionamento da UPS. Comandante, como é que a UPS vai atuar aqui no Alto Branco? Então, a UPS ela atuará no período diuturnamente de 24 horas. Ela sempre estará aberta para receber a população. E o que a diferencia das demais é que, por ela ser uma unidade de polícia solidária, ela tem uma maior aproximação com a comunidade que vive aqui nessa área. O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar espera que o modelo seja disseminado por outros bairros de Campina Grande. A gente tem a esperança de que teremos dias melhores aqui para a cidade de Campina Grande, esperando que realmente não aconteça e que isso perpetue, continue e se transforme dentro da cidade de Campina Grande uma iniciativa que possa se estender a outros bairros da cidade, para que cada vez mais a polícia ela trabalhe integrada e coordenada talvez pelo Ministério Público, estabelecendo novas ambiências e levando essa sensação de segurança para outras regiões da cidade de Campina Grande. O promotor de justiça que mediou a solução extrajudicial comemora o resultado obtido em benefício da população. Ele acredita que nenhuma das partes irá descumprir o TAC. Nós sabemos que muitas vezes quando se ingressa na justiça, vem uma contestação, o processo muitas vezes se alastra por anos a fio e por meio do termo de ajustamento de conduta, as partes chegam a um consenso, assinam o instrumento que tem poder de executividade, é um título executivo extrajudicial, qualquer das partes que vier a descumprir aquilo que está assumindo, nós temos já um termo, no caso, um título executivo para executar, e nós não acreditamos que haverá essa necessidade. Quem vive diariamente nesse que é um dos locais mais procurados e movimentados de Campina Grande, comemora o reforço na segurança. Com essa ação, nós devolvemos à cidade de Campina Grande a Rua Manuel Tavares, que é um polo gastronômico e empresarial. Nós damos à cidade uma rua mais segura, ou seja, é um presente ao nosso cliente. Não só um presente à comunidade, mas à clientela como um todo. A partir de agora, com a instalação da UPS, como é que você se sente? Agora segura, porque agora tem policial para cima e para baixo. Você sabe o que é oitiva? Então, confira agora no quadro Você Pergunta e o Promotor Responde. Promotor, gostaria de saber o que é uma oitiva. Oitiva é um ato informal, extrajudicial ou judicial, em que a autoridade que preside aquele ato processual, ele escuta, ou seja, ele ouve aquela testemunha e o seu depoimento ele serve como instrumento e como prova para fundamentar a sua decisão judicial. Ou seja, é o ato formal, jurídico, em que tem a sua validade e repercussão no mundo jurídico como uma prova evidente da instrução do processo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. A seguir, você vai ver uma matéria sobre o curso de mediação de conflitos escolares que foi promovido pelo Ministério Público Estadual, com o apoio da Universidade Federal da Paraíba, a educadores da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa.
O Ministério Público da Paraíba, através do Centro de Apoio Operacional e da Promotoria de Justiça da Educação, realizou em parceria com a Secretaria da Educação de João Pessoa a segunda fase do curso de capacitação em mediação de conflitos para professores, diretores e equipe pedagógica das escolas municipais dos bairros Funcionários, Esplanada e Grotão na capital. O curso faz parte do projeto Na Escola com Respeito, que vem sendo desenvolvido pelo MP desde o ano passado para combater e prevenir a violência no ambiente escolar através de práticas da justiça restaurativa e da mediação de conflitos. Nós estamos aprofundando dessa vez em uma única técnica, que é a da mediação de conflitos no âmbito escolar. Com isso, o que é que nós pretendemos? Fazer com que cada um dos diretores, equipe pedagógica, professores que aqui estão presentes, se enriqueçam com técnicas, a exemplo de escuta ativa, a exemplo de várias outras técnicas de comunicação não violenta, para que eles possam, então, lidar com o cotidiano de conflitos na escola de forma mais tranquila, de forma a estabelecer a paz, a harmonia dentro da escola. O curso ocorreu no período de 13 de agosto a 24 de setembro, sempre uma vez por semana no CECAPRO, Centro de Capacitação de Professores em João Pessoa. Houve palestras e dinâmicas sobre os temas escuta ativa, princípios da mediação, ética, perfil do mediador e diferença entre mediação e conciliação. O curso foi estruturado com teoria e prática, né? Na verdade, o Ministério Público ficou responsável, juntamente com os professores da Universidade Federal da Paraíba, a traçarem a parte mais teórica do curso de mediação, técnicas da mediação, e o MEDIAC ficou com as simulações. Então, a gente tentou mostrar como se dá a mediação, etapa por etapa, desde o conflito, da instalação do conflito, a reunião com a equipe do núcleo de mediação dentro da escola, formada por professor e aluno, a sessão de abertura e todas as outras etapas até o encerramento mesmo. Para esta psicóloga que participa pela segunda vez do curso, a aprendizagem tem sido bastante enriquecedora. Esse projeto eu já estou participando já o segundo ano, né, e tem assim acrescentado muito, né, não só como psicóloga, né, mas tem nos adicionado para que a gente tenha essa atuação, né, na resolução, especificamente na resolução de conflito, né, de uma forma mais humanizada, né. Cada vez que a gente vem, a gente aprende algo mais, a gente tem aperfeiçoado esses conhecimentos e tem, né, atualmente trabalhado mais a questão prática. Bárbara já tem levado os conhecimentos adquiridos com o curso para o ambiente escolar e já enxerga resultados positivos. De que forma o projeto Na Escola com Respeito ajuda a obter resultados positivos com relação à indisciplina e à violência na escola? Esse é o primeiro ano que eu estou participando desse projeto. Estou gostando muito, porque a partir desse projeto a gente pode levar alguns fatores que a gente está aprendendo aqui para dentro da escola. Isso está ajudando bastante a questão da escuta, certo? Para a gente poder estar resolvendo esses problemas que a gente encontra na escola de forma mais humanizada. O encerramento do evento aconteceu no dia 24 de setembro no auditório do CECAPRO, onde houve uma solenidade de entrega de certificados aos participantes. Eu estou muito satisfeito pela iniciativa do Ministério Público. Agradeço muito a doutora Ana Raquel por estar à frente desse projeto e realmente dar continuidade. E espero que, como esta foi a segunda edição, que nós tenhamos novas edições nos próximos anos, de modo que se dissemine para toda a rede municipal. O MPTV já trouxe uma reportagem sobre as medidas adotadas pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Social da capital para obrigar o poder público a proteger os bens com valor histórico, artístico e cultural de João Pessoa, que é a 3ª cidade mais antiga do Brasil.
Na reportagem a seguir, você vai saber o que a promotoria fez em relação ao descumprimento da decisão judicial que determinou a realização do inventário desses bens. João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil e possui um valioso patrimônio cultural e histórico. No entanto, até o presente momento, esse conjunto de bens, todos vinculados a fatos memoráveis da história, de valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico, nunca foram formalmente discriminados e identificados como os bens culturais de interesse público pelo Estado e município. Segundo este estudioso, os bens localizados principalmente no centro da cidade remontam épocas diversas, vividas em 400 anos de memória. Desde a ocupação original da cidade, final do século XVI, existem testemunhos, né, que se alongam ao longo do século XVII, XVIII, XIX. Então, basicamente, você não tem uma época única, né? À medida em que a cidade foi se estabelecendo naquela região, ela foi se construindo, destruindo, reconstruindo, né? Um pouco como Caetano Veloso diz na música Sampa, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Quer dizer, então, aquelas edificações que estão lá, elas são resultado de 400 anos de constrói, destrói, reconstrói, faz, desfaz, refaz. É dever do poder público promover a manutenção, proteção e a catalogação de todos os bens móveis, imóveis, documentais e artísticos do município que tenham valor histórico e cultural. Em João Pessoa, a omissão do poder público tem levado a memória arquitetônica e paisagística a cair em completo abandono e esquecimento. E aos poucos a nossa história tem acabado assim, em ruínas. Uma ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual em abril do ano passado, após negativas por parte do poder público de resolver o problema de forma extrajudicial. Uma liminar foi concedida em junho de 2013, determinando o prazo de 6 meses para o Estado, através do IFAEP, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba, e o município realizassem o inventário de todos os bens de valor histórico, artístico e cultural de João Pessoa. O Estado recorreu da decisão, mas teve o recurso negado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. O prazo para a realização do inventário foi encerrado e a decisão não foi cumprida. Por isso, o MP ingressou com uma petição requerendo punições aos promovidos na ação por desobediência de sentença judicial. No mês de agosto desse ano, a Justiça decidiu mais uma vez favoravelmente ao Ministério Público, penalizando os agentes públicos. O Ministério Público, através desta promotoria, fez uma petição ao juiz, desta feita, pedindo a aplicação da multa que era prevista na decisão inicial, se não houvesse o cumprimento no prazo de 6 meses. E o doutor Antônio Carneiro, na decisão proferida no dia 15 de agosto, determinou: desta forma, nos termos do artigo 461, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, fixo multa diária de R$ 3.000 a cada promovido por dia de descumprimento. Ou seja, ao senhor Ricardo Coutinho, ao senhor Luciano Cartacho e ao senhor Aníbal Moura, respectivamente governador do Estado, prefeito municipal e presidente do Instituto Patrimônio Histórico da Paraíba. Mas você sabe o que é um inventário? Por que ele é tão essencial? O professor Ângelo Pessoa explica. O inventário, né, ele vai além do tombamento específico, né, que é uma lei que restringe a modificação naquele bem, né, normalmente ligado a bens edificados. E o inventário ele procura abranger o patrimônio cultural como um todo, né, em uma dimensão muito diversificada, né, que envolve, por exemplo, coisas que as pessoas pensam que não fazem parte do patrimônio. Os acervos de documentação pública e particular, né, acervos que englobam documentos escritos, fotografias e tal, são bens patrimoniais. De acordo com o promotor de justiça responsável pela ação, caso o governador da Paraíba, o prefeito de João Pessoa e o presidente do IFAEP não adotem medidas para efetivar o cumprimento da decisão, todos estarão sujeitos a penas mais rígidas. Deu ainda o prazo de 3 dias após a intimação dos mesmos para cumprimento dessa decisão, comprovar às partes promovidas, ao juiz,
através de informação, as providências adotadas para efetivar a decisão liminar, sob pena de também conceder o pedido que o Ministério Público também fez através da promotoria que vos fala, ou seja, de bloqueio das contas do Estado e das contas do município. É lamentável que a gente precise judicializar uma coisa que é direito de todo cidadão, saber o que se tem, aonde se encontra e sob a guarda de quem, em termos de acervo histórico e cultural. O tombamento de um bem móvel ou imóvel que tenha interesse histórico, cultural, ambiental e até valor afetivo para a população tem como objetivo preservar e impedir a destruição e a descaracterização desses bens. O processo de tombamento pode ser solicitado ao poder público, municipal, estadual ou federal por qualquer cidadão ou instituição pública. A solicitação passa por uma avaliação técnica e o processo de tombamento só é concluído com a inscrição no livro do tombo e a comunicação formal do tombamento aos proprietários desses bens. No próximo bloco, não perca a entrevista com o secretário-geral do Ministério Público da Paraíba, o promotor de justiça Carlos Romero Lauria Paulo Neto. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Os órgãos da Administração Superior do Ministério Público Estadual é a Secretaria-Geral. Para falar sobre o trabalho realizado por esse setor, recebemos em nosso estúdio o secretário-geral do MPPB e promotor de justiça, Carlos Romero Lauria Paulo Neto. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, eu que agradeço. Promotor, eu gostaria de dar início à entrevista explicando aos telespectadores o que faz a Secretaria-Geral do Ministério Público Estadual. Bem, a Secretaria-Geral é um órgão que integra a administração superior do Ministério Público. É diretamente vinculada ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e cabe à Secretaria-Geral do Ministério Público superintender toda a atuação administrativa do parquê, coordenando os órgãos de apoio administrativo, como a Diretoria Administrativa, a Diretoria Financeira, os recursos humanos, a gestão de pessoas do Ministério Público e também a Diretoria de Tecnologia. Então, todos esses órgãos eles são coordenados pela Secretaria-Geral, né, que se encarrega também da gestão, né, dos processos mais importantes, os processos administrativos mais importantes, que envolvem a gestão de pessoas, como já falei, mas também a gestão de contratos, de licitações e faz também o controle sobre as despesas realizadas pelo Ministério Público. Todos os processos que envolvam despesas, né, por parte da administração do Ministério Público, elas passam pela Secretaria-Geral e ali tem uma análise, uma apreciação para ser então encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça para despacho. Além disso, a Secretaria-Geral, ela também secretaria o Conselho Superior do Ministério Público. O Conselho Superior do Ministério Público é o órgão máximo da instituição e a Secretaria-Geral dá apoio ao Conselho Superior, né, organizando a pauta, né, das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Superior. Essas reuniões elas decidem as questões mais importantes do Ministério Público e da vida funcional dos servidores e dos promotores, como, por exemplo, as promoções, as remoções na carreira, né, autoriza o Procurador-Geral de Justiça a designar membros do Ministério Público para forças-tarefas, para atuar em grupos de trabalho de promotores. Isso são incumbências do Conselho Superior, que conta com o apoio da Secretaria-Geral como secretário do Conselho. Além disso, o secretário-geral ele também faz a interlocução entre a administração superior e os membros do Ministério Público, né? Facilita esse diálogo entre os membros e o Procurador-Geral de Justiça e os demais órgãos da administração superior. Então, são essas as atribuições, basicamente, da Secretaria-Geral.
Recentemente, o Ministério Público firmou uma parceria com a UEPB na elaboração de laudos e perícias. Qual seria a importância dessa parceria e como a Secretaria-Geral vai atuar nesse processo? Bem, esse é um ponto muito interessante que você coloca, né? O Ministério Público ele busca parcerias com órgãos públicos e órgãos da sociedade civil. No caso da Universidade Estadual da Paraíba, é uma instituição pública, né, do nosso estado que tem primado pela qualidade de seu corpo de professores e técnicos, e o Ministério Público vem buscar essa parceria com a Universidade Estadual para reforçar as suas demandas do ponto de vista técnico. Nós precisamos exatamente de uma série de trabalhos técnicos que são oferecidos pela Universidade Estadual da Paraíba e que agora poderão contar com essa perspectiva de apoio ao Ministério Público. São perícias, como por exemplo na área de engenharia ambiental, são perícias na área de medicina mesmo, de engenharia civil, contabilidade pública, etc. Então, dentro das especialidades oferecidas e cobertas pela Universidade Estadual da Paraíba, essa cooperação técnico e científica que nós estabelecemos, ela vai permitir exatamente que os promotores contem em seus procedimentos, sobretudo os inquéritos civis públicos, contem com esse apoio técnico dos profissionais da Universidade Estadual. A Secretaria-Geral, ela participa como órgão gestor dessa cooperação técnica, né? Os promotores, eles solicitam os laudos através da Secretaria-Geral, que por sua vez encaminha essas solicitações em formas de planos de trabalho para a Universidade Estadual da Paraíba. A Universidade Estadual da Paraíba, então, disponibiliza os seus profissionais a campo para que eles possam realizar esses trabalhos técnicos e devolver ao Ministério Público com o seu respectivo laudo. Outra parceria interessante com a Universidade Estadual da Paraíba, que está em pleno andamento, é também o oferecimento de cursos de especialização à distância para membros e servidores do Ministério Público. A Universidade Estadual da Paraíba está, dentro desse mesmo contexto de cooperação técnico-científica, disponibilizando 70 vagas de ensino à distância, o chamado EAD. Nós temos no Ministério Público uma plataforma que permite exatamente a transmissão, né, em cooperação com a Universidade Estadual da Paraíba, para que todos os membros e servidores interessados, dentro dessas 70 vagas oferecidas, possam realizar cursos. Todos eles voltados para as atividades fins do Ministério Público, como as dos interesses difusos e coletivos, meio ambiente, consumidor, probidade administrativa. Então são uma série de cursos que vai permitir uma nova qualificação dos nossos, uma formação continuada, a rigor, dos nossos promotores e servidores para melhor servirem à sociedade. Promotor, a demanda dos laudos e perícias tem sido grande, o que já se tem em andamento? Bom, nós estamos há 2 meses com essa cooperação técnica em vigor, né, e nós já temos mais de 15 solicitações de perícias, todas elas já encaminhadas para a Universidade Estadual da Paraíba, né. Já tivemos o retorno de pelo menos 4 desses pedidos, um deles já está em plena atividade, que é um programa vinculado ao nosso Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Educação, que está fazendo um levantamento em todo o estado das demandas por vagas na educação básica, e isso tem contado com uma importante colaboração de profissionais da Universidade Estadual da Paraíba, juntamente com os nossos promotores da área da educação. Sobre o projeto de lei para criar o MP-PROCON, qual a importância, né, desse projeto para a sociedade paraibana? Esse é um projeto que tem despertado muito interesse na sociedade paraibana, o que é natural. Quando a gente fala do MP-PROCON, nós estamos falando de um Ministério Público que já é muito engajado na defesa do consumidor através das promotorias de defesa do consumidor, agora ele partir para uma perspectiva de controle mais efetivo ainda. O Ministério Público quer dar a sua contribuição nesse ambiente. O MP-PROCON ele vem a ser um órgão a mais no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e, a propósito, nós obtivemos em Brasília o apoio da Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, permitindo o enquadramento do nosso MP-PROCON nesse âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Na prática, o que teremos de vantagem para o cidadão consumidor, né? Nós teremos um órgão que vai atuar no plano coletivo, ou seja, para aquelas demandas, para aqueles problemas que há nas relações de consumo, que não interessa apenas a 1 ou 2 consumidores, mas uma coletividade de consumidores. Por exemplo, aumento abusivo de preços em um determinado setor da economia, combustíveis. Então, o Ministério Público ele vai atuar no âmbito coletivo, podendo fazer fiscalizações, impor multas, eventualmente até interdições de estabelecimentos
e também desenvolvendo as suas atuações típicas, ou seja, levando à justiça as ações civis públicas para a defesa do consumidor. Então será um órgão que se somará à estrutura já hoje existente do Ministério Público na defesa do consumidor, no plano coletivo, como já disse, e não individual meramente, mas que vai permitir exatamente avanços muito significativos, né, e um ganho para a sociedade muito interessante, porque o Ministério Público vai se somar aos demais órgãos que já fazem a defesa do consumidor e fortalecer esse sistema. Promotor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e sempre estou à disposição para os esclarecimentos que fizerem necessários. Obrigado. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.